Hoje vamos trazer de volta um dos maiores pensadores da história. Te apresento, Karl Marx. Karl Marx, filósofo alemão e o principal crítico do capitalismo. Nascido em Treves, onde revolucionou o pensamento político, com obras como O Capital, defendendo a união dos trabalhadores e o fim da divisão de classe. E nossa missão é chocá-lo. Marx ele analisou o capitalismo selvagem na Revolução Industrial. Mas o que ele diria da nossa realidade hoje em dia? Das nossas tecnologias, da uberização e dos influencers? Vamos conferir? Não tem jeito, eu vou precisar tirar dele na prova de vida. Mas que parafernália é essa que produz tamanhas imagens tão fugazes? Uma fábrica sem chaminés que produz pinturas móveis e estáticas. Mas por que será que as pessoas ficam olhando tanto para suas mãos enquanto andam com este troço? Quem seria esse? Ele possui os meios de produção? Quem aplica o capital para comprar o veículo ou a aplicação? No final das contas, é apenas mais um proletariado que agora vende tanto o seu trabalho quanto o seu tempo. O sistema é engenhoso. Ele possui a capacidade de se reformar e se disfarçar, mas ainda possui a mesma face. O conflito ainda existe. Bom, para começar, o que é mesmo materialismo histórico? Marx, ele acreditava que a história era movida pela luta de classes e pela divisão material, não apenas pelas suas ideias. Você já reparou que toda mudança, ela vem de um conflito? Nada muda porque todo mundo concorda, não é mesmo? Isso é o que Karl Marx chama de dialética. A dialética dele seria o conflito entre a tese e a antítese, que geraria a síntese, que seria o resultado entre os conflitos. Karl Marx foi um economista e filósofo alemão, cuja obra foi fundamental para a crítica ao capitalismo e o desenvolvimento do comunismo e o socialismo. Na economia, Marx focou na análise da exploração capitalista por meio de duas teorias. A primeira foi a teoria da mais-valia e a teoria do materialismo dialético, que foca na relação da luta de classes dentro da sociedade e dentro do processo de produção. Qual é a grande sacada de Marx sobre a mercadoria e por que ele disse que o trabalhador vende a sua força de trabalho e não o trabalho? Então, o valor da força de trabalho é o custo desse trabalhador e a sua manutenção, enquanto a mais-valia é o valor que esse trabalhador agrega sem receber qualquer tipo de remuneração. Independente da opinião, Marx ele nos deu vocabulário para analisar a exploração e a alienação. Ou seja, ele influenciou também na criação das leis trabalhistas e no bem-estar social. E a ideologia? E a superestrutura? Essas pessoas estão apenas presas em uma cadeia feita pelo capitalismo, em que faz com que elas fiquem no mesmo ciclo de trabalho e consumo. Olá pessoal, vamos continuar falando do nosso Economia em Debate. Me apresento, sou Letícia Silva e estou aqui com Sabrina Carvalho, Jéssica Paranhos, Gabriele Souza e Mário Neves. E vamos continuar falando sobre Karl Marx. É isso aí, Letícia. Como muitos sabem, Karl Marx foi um filósofo, mas não apenas isso. Ele foi também um sociólogo e economista, que mudou a forma como enxergamos trabalho e poder e, é claro, suas relações. E o mais interessante de tudo isso é que as ideias lá no século XIX seguem até hoje em dia com discussões fervorosas, especialmente quando falando de rotina no trabalho. Bom, primeiro a gente tem que saber de onde ele veio, né? Karl Marx ele nasceu na Alemanha em 1818 e viveu na Europa no período em que ela estava passando por grandes mudanças por conta da Revolução Industrial. Exatamente, Jéssica. Na verdade, ele até acompanhou todo esse processo, dessa mudança do campo para as fábricas. Ele não foi apenas um gabinete teórico. Não, ele foi ativista, um jornalista. Inclusive, ele foi expulso até de diversos países só por conta da sua ideologia.
E quando a gente pensa que, apesar dele ter sido expulso de diversos países, ele conseguiu ter o apoio de Frederic Engels, né? Ele foi um empresário industrial e um teórico revolucionário da Prússia. E ele conseguiu esse apoio, inclusive, para poder produzir as suas obras, sendo o Capital e o Manifesto Comunista, né? As suas duas obras fundamentais. Como em muitas de suas obras e também ideologia, Marx, ele ressaltava a ideia de luta de classe. Para ele, a história da sociedade era a história da luta entre aqueles que detinham os meios de produção, como os donos de fábrica, e aqueles que só detinham a força de trabalho, como os operários. Bom, nós já debatemos aqui sobre as obras de Marx, sobre o que ele defendia, a luta de classes, mas sobre o trabalho em si, como é que isso se aplicaria na prática? O conceito-chave de tudo isso, gente, é a mais-valia. E Marx já explicou que o trabalhador ele sempre produziu, ele sempre rendeu mais do que ele recebe como salário. E é justamente essa sobra que é que os empresários lucram. Entendi. Bom, e a gente não pode esquecer sobre a alienação. Lá na Revolução Industrial, com o Taylorismo, com o Fordismo, onde as tarefas eram fragmentadas, repetitivas, enfadonhas, onde o trabalhador ele não se identificava com aquilo que ele estava fazendo, ele era muito limitado, ou seja, ele perdia a conexão totalmente com o produto final, com o que ele estava fazendo. E isso gerava cada vez mais o sentimento de que o trabalhador, ele só estava ali no seu emprego para sobreviver. Porque ele não conseguia acompanhar todas as etapas de produção, ele não tinha aquela estima de conseguir adquirir o suor do seu trabalho. Sim. E assim, isso, Karl Marx, ele falava sobre que o capitalismo. Isso, que o capitalismo ele gerava que em algum momento ia gerar uma crise de desigualdade. Dito e certo, né? Pois é. Fim do 6 por 1! Queremos respeito! Chega de exploração! Bom, agora vamos trazer o velho Marx aqui, imaginar o que ele acharia dessa polêmica toda da escala 6 por 1, não é mesmo? Meu Deus. Contente ele não ia ficar. Imagina. Assim que ele visse os trabalhadores entrando às 8 horas e saindo às 10 da noite, eu não sei como é que ele iria reagir nisso. Ele provavelmente falaria que, bom, eu avisei. Que desde o século XIX, ele vem lutando para a diminuição da escala da carga horária dos trabalhadores da época, que eram mais de 12 horas, 16 horas e por aí vai. E fazendo um paralelo a isso, hoje em dia não está muito diferente, né? Porque se a gente for contabilizar que algumas empresas, o trabalhador entra 8 horas e sai, por exemplo, 10, 11 horas da noite, isso totaliza mais de 2 horas. Exatamente, Gabriela. Na verdade, na visão marxista, a escala de 6 por 1 em si já é a intensificação da exploração. Exatamente. E a gente não pode esquecer que quanto mais tempo você fica no trabalho, mais trabalho excedente você gera, né? Então, a escola 6 por 1, ela além de ser desumana, né? Porque a pessoa não tem vida, ela não tem vida social, não tem tempo para cuidar da saúde, para estudar. Então, praticamente ela não consegue viver. Porque ela só tem um dia, ela só tem um dia para fazer tudo. Exatamente. E para Marx, o avanço tecnológico, na verdade, deveria servir para poder diminuir a carga horária desses funcionários e não aprisioná-los dentro das empresas. Tanto que para ele, o dia de folga é um território de resistência, né? Então a pessoa tem apenas esse dia para conseguir fazer tudo o que não fez durante a semana. E viver, incluindo, né? Exatamente. Lazer, cuidado com família, é impossível. Ou a gente abre mão do nosso lazer para cuidar do que é realmente essencial, ou a gente não consegue fazer nada. Às vezes a gente realmente deixa de viver pra estar cuidando de casa, de filho, se tornando refém da escala 6 por 1. Mas o que mais importa é o lucro do empresário. Isso aí não pode faltar. Ou seja, no final das contas, o descanso é essencial para o trabalhador, para que ele seja humano, ele se torne humano. Até porque o rendimento em si ele depende disso. Bom, pessoal, espero que o nosso Economia e Debate tenha sido produtivo e enriquecedor para vocês, assim como foi pra gente. Porque realmente foi um trabalho muito bom de ser feito. A história de Karl Marx em si, ela é muito interessante. Ela traz trabalhos atuais, antigos, mas que a gente consegue estar enxergando, o que é muito bom. É verdade. Com certeza. É muito interessante o fato de ser muito atemporal, porque as ideias dele ainda continuam sendo muito, muito atuais. A gente vê acontecendo todos os dias questões de escala muito longa. Chega a ser nítido, né? Exatamente. Então é muito interessante analisar como ele era à frente do tempo dele, né? Sim. Ele literalmente prevê o futuro. É verdade. Exatamente. Bom, então, nosso tempo acabou. Ficamos por aqui.
Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, obrigada. E se você gostou da nossa conversa com Marx no século XXI, já deixa o seu like e compartilha com seus amigos de economia.